Amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos cultuar e adorar o nome santo do Senhor. Agradeço desde já pela recepção dispensada à minha pessoa. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Rubens, bem como os obreiros que o ladeiam. Agradeço em especial também ao nosso irmão diácono Jason, que de pronto me fez o convite, tocado pelo Espírito Santo, para que eu estivesse aqui pregando a palavra do Senhor, e deu toda a assistência necessária para que eu aqui chegasse. Que Deus abençoe ele e toda a sua casa e família, bem como toda a igreja do Senhor que aqui se encontra. Hoje se cumpre uma profecia dita há muitos anos atrás. Lugares que nunca passaram pela sua cabeça, é lá que eu vou te usar. E hoje é um lugar que nunca tinha passado em minha mente, que estaria pregando a palavra do Senhor, e hoje se cumpre. Portanto, eu glorifico ao Senhor e dou esse testemunho. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, para a vossa edificação. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim o texto bíblico: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma vez mais, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente este versículo podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, obreiros do Senhor, nós vemos aqui nesta passagem bíblica o evangelista João, que também seria logo mais o apóstolo João. Ele escreve esse evangelho. É sabido que é um dos últimos evangelhos a serem escritos, se não o último, e o evangelho que mais tarde foi escrito. O evangelho de João, neste capítulo de número 1, aleluia, João está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas para entendermos este versículo, faz-se necessário entendermos, meus amados irmãos, o contexto da passagem bíblica. E o contexto da passagem bíblica é que o evangelista João está escrevendo este evangelho para mostrar que Jesus Cristo, ele era o Verbo encarnado, ou seja, aquele que estava com Deus Pai na eternidade, mas que agora havia tomado forma humana e entre nós estava a habitar. E então nos diz o texto bíblico que ele vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o texto
irmãos, porém